Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, olá, tudo bem? Gratidão por mais esse momento de estudo e amparo, ungidos nesta paz. Eu sei que todos os dias não são dias felizes, mas nós devemos então trabalhar para que seja aquele momento feliz, momento infeliz, um momento de aprendizado. O que Deus quer que nós aprendamos com o que está acontecendo, para que assim a gente possa trabalhar o nosso espírito para se fortalecer. Então, se hoje eu me deixei abater por tal fato, amanhã, baseado na doutrina, acalentado pelas palavras do nosso Divino Mestre, nós tenhamos força para nos elevarmos e conduzir a nossa vida de maneira alegre e esperançosa. Porque ter momentos tristes é diferente de ser uma pessoa triste. É isso que nós temos que batalhar e trabalhar em nós, na certeza de que o nosso Divino Mestre nunca nos deixa sozinhos. E por isso, cada vez mais, baseados no nosso estudo, na nossa fé, em momentos de palestra, de trabalho na nossa casa, nós tenhamos fortalecimento. Por isso é necessário a prece todos os dias. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Lembrando que o nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será Luz no Caminho, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura de hoje, número 74. Boa Nova. Registra a história humana que ao longo de muitos séculos, na remota antiguidade, os homens da terra experimentavam incoercível temor dos seus deuses. Tinham motivos para isso, pois acreditavam no terrível poder daqueles míticos senhores do destino e da vida, que nenhum compromisso possuíam com a misericórdia e a justiça, e dispunham das pessoas e dos povos ao sabor dos seus mutáveis humores. Para propiciá-los, eram exigidos muitas vezes penosos sacrifícios de sangue e até de vidas, sem que se apiedassem aqueles suceranos das dores dos seus servidores mortais. Mesmo Jeová dos Hebreus, Deus dos exércitos, era uma potestade sectária e cruel, que cobrava dente por dente e olho por olho, e dividia suas graças ou furores entre os seus tutelados e os seus inimigos. Jesus mudou radicalmente esses conceitos com a fulgurante revelação da sua Boa Nova, ao apresentar-nos o soberano Criador e Senhor dos universos, não como um amo severo e implacável, mas como generoso Pai, todos os seres, Deus de amor, de justiça e de bondade, que semeou
na vastidão infinita da sua casa cósmica, inumeráveis mansões estelares para abrigar a todos os seus filhos, e que, não obstante o seu incontrastável poder, zela por cada fio de nossos cabelos, veste esplendorosamente os lírios humildes do campo e alimenta todos os dias as pequenas aves do céu. Transfigurou-nos assim de servos de deuses ímpios em filhos e herdeiros do Altíssimo, destinados à felicidade e à glória do eterno amor e da eterna paz. Fez-se-nos príncipes da criação e outorgou-nos o título de irmãos fraternais de todos os seres viventes, filhos todos do mesmo Pai celestial. Abriu-nos desse modo os portais da esperança, fortalecendo-nos a fé no destino e repletando-nos de confiança na assistência e no desvelo das potências de mais alto. Essa boa nova, notícia sublime que nos conforta e nos anima, foi presente que Jesus nos trouxe, passando a aguardar a nossa reação, a nossa resposta. Que temos agora para ele? Que boa notícia tem para ele o nosso coração? Nosso espírito amigo, Euvar. Sim, meus irmãos, Deus nos trouxe a boa nova, o estudo do Evangelho que fazemos aqui todos os dias às 18 horas. Como é bom ter ciência e compreensão das palavras de Deus, onde ele um dia falou: tudo há de passar, menos as minhas palavras. Aquele que segue, aquele que confia, aquele que traz no coração a serenidade de Deus Pai, tem uma vida tranquila, uma vida de paz, de muita perseverança, pois assim podemos ultrapassar qualquer obstáculo, pois é na paz do Criador, no seu amor eterno, é que temos a realização de todas as nossas preocupações, para que assim, de acordo com o merecimento de cada pessoa, há de passar, há de terminar. E junto conosco, vivendo ao mesmo tempo, vários irmãos estão em outros órbites, outros planetas, uns mais adiantados, outros nem tanto, e nós aqui saindo da expiação para a regeneração. Quem viver, verá. Quem acreditar, há de assistir à boa nova triunfante no nosso planeta. Pois, desde todas as histórias humanas, como nós progredimos, desde o tempo das arenas, desde o tempo dos sacrifícios, como nós aprendemos a respeitar uns aos outros e a querer o bem acima de todas as coisas. Por isso, meu irmão, para ter a sua paz, creia, nós só teremos a nossa paz, a nossa verdadeira alegria, quando todos que estão à nossa volta estiverem também nesta paz, neste momento de conforto, onde não há de faltar mais a comida na mesa, a saúde no corpo e a compreensão entre todos nós que somos irmãos. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa.
queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço de todo o coração por mais este almoço fraterno que está chegando no dia 12 de abril. Gente, vocês precisam ver que maravilha que a nossa querida decoradora Regina está fazendo. É coelhada para tudo quanto é lado e símbolos que remetem à Páscoa. Muito lindo, tudo com muito primor, muito amor, para que vocês vejam e se sintam acolhidos. E eu só agradeço a esses nossos colaboradores que nos ofertam com todos os seus predicados, tanto no nosso reiki, com a nossa querida Catita, que aplica o reiki às quintas-feiras, quanto a nossa psicóloga Ceira, também às quintas-feiras, que vem para a reunião do luto, que é uma reunião interativa, onde as pessoas trocam situações que percebem que o que está acontecendo com ela também acontecem com outros irmãos e que através da Ceira conseguem ser orientados para resolver da melhor maneira possível os seus conflitos. E é sempre muito bom poder ajudar, não é mesmo? E o nosso Evangelho, o Livro dos Espíritos, que continua também quarta-feira às 15 horas, às 16 horas. Lembrando que em breve teremos as palestras no nosso Auditório Geraldo de Aquino. E você não pode perder, mas ainda não temos uma data, mas em breve, junto com essa parceria do Geide, teremos com certeza. Agradeço as nossas placas solares que estão chegando devagarinho. Para o nosso projeto, para suprir a nossa casa, nós teremos que ter 30 placas solares. Nós ganhamos 10. Se você quiser ser um padrinho da placa solar, cada placa, a preço de custo, custa em média R$120. E então, nós estamos fazendo essa campanha. Seja você um padrinho da nossa placa. Porque assim, de placa em placa, conseguiremos fechar o projeto e assim, satisfatoriamente, conseguir abaixar a nossa conta de luz e trazer mais conforto com o ar-condicionado para as nossas vovós. Será maravilhoso! A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Mais uma vez, eu gostaria de falar sobre esse nosso almoço. Será uma feijoada, hein, gente? Agora, no mês de abril, teremos uma feijoada, dia 12 de abril, domingo. Gratidão também a todos que estão vindo à nossa casa e doando alimentos, doando as roupas para o nosso bazar, objetos de casa, cama, mesa, banho, brinquedos, acessórios, tudo é bem-vindo para o nosso bazar, que com essa arrecadação fazemos pequenas melhorias em nossa casa, pois tudo que vem, tudo que vocês doam, com certeza é muito bem aproveitado. Muitas pessoas às vezes falam: mas eu só posso doar tão pouquinho. Lembre-se,
Nós somos muitos. Um pouquinho de cada um faz um montão, não é mesmo? E com esse dinheiro, eu tenho certeza que quando vocês visitam a nossa casa, vocês vão ver o progresso e as melhorias que estão sendo feitas. E tudo para o conforto das nossas vovós. Agradeço de coração essa doação que vocês fazem com essa nossa corrente, aonde de pouquinho em pouquinho fazemos aos poucos tudo o que a casa precisa. E vamos agora ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de março. Parabéns para Caio César Batista dos Santos, Leda Martins Campos, Andréia Rodrigues, nossa colaboradora que vem ler para as vovós, Claudino Soares, Denise Helena, nossa colaboradora, Yara Maria de Ataíde, Lili de Caxias, Indara da Conceição Pereira Macedo, Miguel Martins Campos Lisboa, parabéns, Josemelri Lobato Esteves, Indemburgo Rolim Dias Marques, Adriana Emidio Viana, Valéria Ranauro do Nascimento, parabéns, Mário Emanuel Sacramento de Sena, José Arthur Cesari. Você também faz aniversário em março e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço. Muitos anos de vida, aproveite o seu dia, compre um bolinho, chame as pessoas que te fazem felizes e com certeza será um dia de muitos sorrisos. Não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos para o alimento do corpo, o alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café. E também produtos para fazer o mingau da vovó, maizena, cremogema, farinha láctea, tudo isso também é bem-vindo. Elas também adoram uma gelatina. E também material de limpeza, tais como desinfetante, cloro, água sanitária. Pode caprichar no sabão em pó, pois usamos muito. Sabão em barra, detergente de pia. Você gostaria de ajudar, mas não dá para trazer na casa esses itens? Então, anote a nossa conta no Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não, fique à vontade. O nosso Pix é o CNPJ 34022 756 0000153. Temos outro Pix do Santander, celular. Anote, por favor. 21 986 35298. Gostaria de vir aqui na Ilha do Governador fazer uma visita a nossas vovós, ou então trazer um lanche, ou cantar, contar uma história, distribuir uma lembrancinha. Elas vão adorar. A melhor hora para fazer a visita e trazer um momento festivo é de 3 às 5 da tarde, ok? Nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Você mora mais perto da cidade, do centro da cidade? Então, nós temos um endereço para você.
lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e deixar com a Simone o nome para a prece ou falar o dia que você vai fazer a sua doação e deixar na sala? Anote, por favor, o telefone 3190-3873. A Simone estará lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. A Simone terá o maior prazer de receber você. Você gostaria de passar o nome para a prece por e-mail? Então anote, por favor. Nome para a prece @acePaulodetarso.org. Lembre-se, agora nós temos um canal no YouTube. Você perdeu algum programa ou gostaria de ouvir novamente? Vá lá no YouTube, acesse na barra de pesquisa e escreva @ACE Paulo de Tarso e lá você encontrará todos os programas gravados. Gostaria de bater um papo conosco? Anote o nosso e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. Gostaria muito que vocês seguissem a gente no Instagram. Acesse também a Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso e você seguirá toda a nossa programação, tudo o que acontece na nossa casa e conhecerá mais de perto o nosso trabalho. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela
todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui de volta para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e ainda em seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Hoje, continuando o tópico mundos inferiores e mundos superiores, vamos analisar aqui o item 10 em diante. Nesses mundos felizes,
As relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra que é a sua consequência. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque somente é conferida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, não lhes constituindo num tormento esse desejo, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para igualar-se a eles. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido. Mais ou menos por meio da inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. Numa palavra, o mal não existe nesses mundos. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem. Está se referindo agora ao nosso mundo aqui, a Terra. Da noite, para admirardes a luz, da doença, para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a paz eterna da alma proporciona eterna alegria, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca foi capaz de imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só tendo experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes, só pode falar do que conhece. Porém, à medida que se eleva e se depura o horizonte que se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que deixou para trás. Entretanto, os mundos afortunados não são mundos privilegiados, visto que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas felicidades para chegarem a tais mundos. Faz que partam todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos, cumprindo a eles conquistá-los pelo trabalho, alcançá-los o mais cedo possível ou permanecer inativo durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Muito bem, gente. Kardec termina aqui esse tópico, mundos inferiores e inferiores, para nos dar uma noção do panorama do universo. Faz aqui algumas analogias para que nós possamos ter uma ideia figurada da nossa posição em relação aos mundos inferiores a nós, pelos quais nós já passamos, e aqueles superiores, pelos quais ainda vamos passar, e mais tarde aos mundos celestes ou divinos. É uma ideia, mas ajuda-nos a nos esforçar para alcançar essas maravilhas que ele fala aqui dos mundos que estão à nossa frente. Nós só temos que nos esforçar para alcançar isso. E é uma tarefa difícil, claro, é do dia a dia, aqui trabalhando, tentando nos depurar, limpar todo o nosso alma, dos pensamentos, das ações, dos sentimentos maus, para que possamos merecer permanecer aqui neste planeta quando ele passar a ser um mundo de regeneração. E já vai ser um alívio muito grande para nós nos livrarmos de todo esse pacote de encrenca que nós temos hoje. E aí sim vamos ter calma, tranquilidade para nos esforçarmos mais ainda para no futuro passarmos então para o mundo ditosos como ele nos descreveu aqui. Então, meus irmãos, vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 13. Realidade e nós. Aspiras com Jesus e, consequentemente, a vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Por isso mesmo, se nos propomos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tiveste o pai que desejarias e nem a progenitora que esperavas. Ama-os, tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achastes o esposo ou a esposa na altura de teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possui nos filhos os seres afins com que se sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os, qual se mostram, e oferece-lhes o apoio fraterno que se te faça possível, sem algemá-los a pontos de vista. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca, e amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga a respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar as lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ivanice Magalhães da Silva, Noreiva Ferreira de Magalhães, Sônia Fernandes Festas Lisboa, Maria Alzete Sório Tavares, José Paulo Vátimo dos Santos, Efigênia Florencio dos Anjos, Júlio Soares de Rezende, Maria Leontena de Campos Guimarães,
Norival Ferreira de Guimarães, Eli Terezinha de Campos Guimarães, Avilete da Glória da Silva, José Miguel da Silva, Ivanice Magalhães da Silva, Icléia de Carvalho Cruz, Ana Maria Zareba Tavares, Nelly Amorim e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Galarino da Silva, Marcos Roberto dos Santos, Maria do Carmo Pimentel dos Santos, Elvanir Mariana da Silva, Jorge de Souza Rocha, Maria de Lourdes Menezes da Silva, Nelma dos Santos Rezende, Dulce Edenise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Wilson Vátimo dos Santos, José Paulo de Brito Rezende, Josefina Branco Cardoso, Josirene de Brito Nascimento, Casemiro Augusto Cária, Ana Matos da Silva, Custódio Saturno de Souza, Josirene de Brito Nascimento, Josefa Batista Rodrigues. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, descerrarás sublimes horizontes da eminência a que chegaste, na grande peregrinação para a meta gloriosa da vida. Mas, a fim de que a verdade de tua experiência frutifique em talentos de paz e progresso, a benefício daqueles que te seguem na retaguarda, não prescindirás do amor que sabe penetrar os enigmas do caminho, de modo a resolvê-los com segurança. Para isso, para que a tua vitória não sofra egoísmo e isolamento, não bastará comentar a beleza da messe que te carreia frutos excelentes. É necessário te disponhas ao socorro da planta nascente, amparando a colheita dos outros na extensão da própria alegria. A verdade, brilhante como o sol e irresistível como a força, garantindo o bem comum, necessita diluir-se infinitamente para não cegar as criaturas irmãs com seu próprio esplendor. Não desdenhes assim compreender e auxiliar, a fim de que a luz em tuas mãos não se faça estéril ou destrutiva. O médico usa o remédio em doses justas para extinguir a enfermidade. O professor maneja símbolos para acordar o cérebro da criança no conhecimento mais alto. E o artista golpeia o mármore com cuidado e carinho, dele arrancando o segredo da obra-prima. Meu companheiro de todas as tardes,
guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela o trilho que te assegurará a divina ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para ajudar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos da treva para o campo ilimitado da luz. Guarda, pois, sempre na tua alma. Somente o amor sabe penetrar os enigmas, os mais graves problemas, sufocando gemidos, enxugando lágrimas, consolando corações sob as bênçãos de Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.